Dom Afonso VI era filho de Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão e nasceu em Lisboa em 21 de agosto de 1643. Subiu ao trono em 1656 e faleceu aqui, neste Palácio Nacional de Sintra, em 12 de setembro de 1683, depois de ter abdicado da coroa em 1667. Chamaram-lhe o Vitorioso porque durante o seu reinado realmente sucederam as mais brilhantes vitórias de Portugal na Guerra da Aclamação e aquelas que decidiram a Guerra da Aclamação. No entanto, não podemos esquecer que essas vitórias, muito mais do que a ação do rei, se devem à ação do seu escrivão da puridade, primeiro-ministro, o terceiro conde de Castelo Melhor. Dom Afonso VI foi um infeliz. Era diminuído fisicamente, não tanto mentalmente. E foi um homem incompreendido pela própria história. Pouco antes de morrer, Dom João IV nomeou a rainha Dona Luísa de Gusmão regente do reino. Isto porque o falecimento do príncipe herdeiro Dom Teodósio tinha deixado a sucessão da coroa numa situação muito difícil. O filho segundo, o infante Dom Afonso, quando tinha 3 anos, tinha sofrido uma meningite. E essa meningite tinha-o deixado, reduzido na sua capacidade de raciocínio e de atividade física. Teve durante muito tempo hemiplégico do lado direito, conseguiu recuperar um pouco, mas tinha uma grande dificuldade em mexer a mão direita, o braço direito, cocheava um pouco, tinha profundas alterações de comportamento e não apresentava de forma nenhuma condições para deixar em perfeita confiança Dom João IV quando se sentiu aproximar do fim. Além da regência do reino na minoridade, portanto, do seu sucessor, Dom João IV deixou também a Dona Luísa de Gusmão a tutoria do infante Dom Pedro, da infanta Dona Catarina e de Dona Maria, uma sua filha bastarda que era religiosa encarnida. Assim, Dona Luísa de Gusmão subiu à regência e exerceu-a brilhantemente. Interessa dizer que a regência de Dona Luísa de Gusmão foi fundamental para o lançamento da vitória de Portugal na Guerra da Aclamação. Dona Luísa de Gusmão começou a sua regência com grandes perturbações na corte. Perturbações que resultavam das disputas entre 2 partidos que estavam organizados, por assim dizer. Portanto, reparem, englobou todos os principais atores dos 2 partidos que se chocavam num governo que pudesse levar para diante
o país. Portugal já tem praticamente, 16 anos de guerra. Está numa situação muito difícil, sob o ponto de vista económico. Está numa situação também complicada quanto aos seus aliados. Há que ter uma grande força, há que ter uma grande serenidade para poder enfrentar a ameaça espanhola que se volta a desenhar junto das fronteiras. Em 15 de novembro de 1656, no Paço da Ribeira, Dom Afonso VI é aclamado rei de Portugal. Tinha então 13 anos, pois filho segundo, bastante diminuído, como vos disse, era turbulento, não ligava nada aos assuntos de Estado, porque esta é a verdade, e apenas queria viver uma vida quase que podemos dizer de gaudério, acompanhado pelas suas seitas, pelos seus amigos até de baixa condição, e mantinha-se completamente à parte de tudo o que se passava na corte. Isto causava uma profunda tristeza e uma grande preocupação à sua mãe e a todos aqueles que na corte tinham uma perfeita noção de Estado. Ora, Dom Afonso VI arranjou muitos amigos, os amigos da sua galderagem, e deles destacavam dois irmãos italianos, João e António Conti. Era uma péssima companhia. Dom Afonso VI, com os seus amigos, tinha duas quadrilhas, uma a dos petisqueiros e outra a patrulha baixa, que também chamavam patrulha da madrugada. Ele passava a vida nas arruaças de Lisboa. Uma vez, inclusivamente, numa briga, foi ferido seriamente. E foi ferido seriamente, enfim, num sítio pouco recomendável para se ser ferido. Assim, o Duque de Cadaval e o Conselho de Estado convenceram a rainha regente a afastar António Conti. E houve quase que um golpe de Estado palaciano para afastarem Conti e, inclusivamente, embarcaram num navio e mandaram-no para o Brasil. Mas isso despertou uma fúria tremenda em Dom Afonso VI. Uma fúria, ele tinha fúrias horríveis. Era violentíssimo nas suas fúrias. E também tinha momentos, é curioso, ele tinha momentos em que era uma pessoa cordata, raciocinava bem. Havia, portanto, como que duas pessoas numa só. Mas qual era a que estava naquele momento? Qual era a que naquele momento era o rei ou naquele momento era o Galdério da Astúrdia? E na situação de Portugal isto não se podia admitir. Diz aqui, na placa comemorativa do terceiro centenário das linhas de Elvas, colocada em 1959 no padrão que lembra essa grande batalha da Guerra da Aclamação, que os portugueses de hoje não esquecem os seus heróis. Será que no início do século XXI podemos dizer a mesma coisa? Eu estou convencido que sim. Quase que diria que tenho a certeza que sim. Que os portugueses de hoje se lembram e respeitam a memória dos seus heróis, tal e qual o fizeram os portugueses de antes, os portugueses de sempre e como sempre o farão. Estávamos então no início de 1659 e no campo internacional a Espanha e a França preparavam-se para fazer a paz. Tal situação ia libertar forças espanholas para virem contra Portugal e foi isso que sucedeu. O nosso geral Conde de São Lourenço levantou o cerco de Badajoz, com o qual procurava aliviar a pressão que o Conde de Saint-Germain fazia sobre o território português e recolheu a Elvas. Foi nomeado comandante do exército da Extremadura espanhola Dom Luís Mendes de Haro,
um dos melhores generais de Filipe IV e veio pôr cerco à Praça de Elvas. Começou por conquistar as alturas do convento de São Francisco. João Mendes de Vasconcelos tentou libertar aquelas alturas do convento de São Francisco, mas não conseguiu. Foi mandado recolher a Lisboa. Comandando a Praça de Elvas ficava Dom Sancho Manuel, como seu braço direito, Pedro Jacques de Magalhães, e começaram a preparar a defesa. Entretanto, Dom Luís de Haro ia paulatinamente cercando a fortaleza. André de Albuquerque e Afonso Furtado conseguiram tirar a cavalaria da praça e levá-la para Estremoz. E em Estremoz estava Dom António Luís de Menezes, conde de Cantanhede. Formou-se em Estremoz um exército de socorro para levantar o cerco da Praça de Elvas. Veio de Estremoz para Elvas, na direção do Alto dos Mortais, passando onde está este monumento, este padrão evocativo. Conseguiu-se estabelecer uma relação, uma comunicação entre a força que estava dentro da praça e a força de socorro. Quando aqui chegou a força de socorro, com uma salva de artilharia, informou Dom Sancho Manuel dentro da praça que tinha chegado. Iniciou-se então o assalto às linhas de Elvas. Foi uma batalha extraordinária, comandada pelas forças de socorro dirigidas pelo conde de Cantanhede. Durante essa batalha, todas as virtudes do soldado português vieram à sua superfície. A tenacidade, a coragem, a decisão, o espírito de sacrifício, o empenhamento, tudo. Sobre Elvas caía um grande nevoeiro nessa manhã e, aproveitando o nevoeiro, as forças de socorro aproximaram-se da linha espanhola e romperam-na. Metidos entre o fogo da força que chegava e a força que estava dentro da praça, metidos entre esses dois fogos, os espanhóis vacilaram, as linhas romperam-se e nessa terça-feira, 14 de janeiro de 1659, Portugal ganhava a sua primeira vitória de grande transcendência na Guerra da Aclamação. Daqui saía Marquês de Marialva, Dom António Luís de Menezes, conde de Cantanhede. Dom Sancho Manuel era feito conde de Vila Flor. Portugal ganhava ânimo e ganhava força. O mesmo ânimo e a mesma força que começavam a faltar do lado espanhol. No entanto, em 1665 assinou-se a Paz dos Pirineus. A França e a Espanha já não estavam mais em guerra. E Mazarino, primeiro-ministro de França, comprometia-se com Filipe IV a não enviar mais soldados de socorro a Portugal. Filipe IV esse, com toda a sua benevolência, concedia a Portugal o direito de voltar à situação em que se encontrava antes de 1 de dezembro de 1640. Tudo parecia perdido para Portugal e o padre António Vieira chegava a aconselhar a família real a retirar para o Brasil. É nesta altura que aparece uma mulher extraordinária, Dona Luísa de Gusmão, a regente, a rainha regente, que diz não, que vai ficar, com uma galhardia e uma coragem verdadeiramente extraordinária. Manda embaixadores à França, manda embaixadores à Inglaterra, onde Carlos II se senta no trono de uma monarquia que sai do regime de Cromwell. Em França, o conde de Sor, Dom João da Costa, consegue um contacto com o grande Marechal de Turenne. Interessa-o pela causa portuguesa e Turenne decide enviar para auxiliar o nosso exército o general Conde de Schomberg. É um dos seus discípulos mais queridos. É um grande combatente e, acima de tudo, um homem extraordinariamente competente. Armando Frederico de Schomberg vai escrever em letras de ouro o seu nome na história de um Portugal que muito amou, embora
não fosse a sua pátria de origem. Quanto à Inglaterra, Portugal consegue estabelecer o casamento de Carlos II com a princesa Dona Catarina de Portugal. Esse casamento iria trazer a Portugal o reforçar dos laços da aliança inglesa, tropas e influência política. Quando Schomberg chegou a Portugal, o exército português preparava-se em Estremoz para receber uma ofensiva comandada por Dom João da Áustria. Rapidamente, Schomberg conseguiu organizar o exército à francesa, incutir-lhe a doutrina de Turenne. Tal era a ânsia que os portugueses tinham de aprender, tal era a ânsia que os portugueses tinham de combater na defesa do chão sagrado, que rapidamente entraram dentro da ideia do grande general. Corria o ano de 1662. Dom João da Áustria, coberto de operações secundárias nos teatros do Minho e da Beira, entrava pelo Alentejo. Mas as tropas inglesas que aqui chegaram, como parte do acordo matrimonial de Carlos II com Dona Catarina de Bragança, conseguiram dissuadi-lo. A presença das tropas inglesas na altura tinha muita força. E Dom João da Áustria limitou-se a fazer, nesse ano de 1662, operações na fronteira, cabendo-lhe em maio de 1663 o ataque principal ao coração do Alentejo. Quanto ao casamento de Carlos II com Dona Catarina, é interessante dizer que o dote da princesa portuguesa levava Bombém e Tânger, duas colunas básicas do Império Britânico, e também o chá das Cinco. Arranjava-se a retaguarda da força que ia ganhar a última fase, a derradeira e mais violenta da Guerra da Aclamação. Nessa retaguarda, o Conde de Castelo Melhor tudo organizava, tudo planeava, tudo apoiava. E na frente, o exército, com o Conde de Schomberg como marechal de campo, preparava-se para conseguir alguma das vitórias mais ilustres da nossa história. Quando António Conti foi mandado para o Brasil, na sua fúria contra a decisão da rainha, na sua fúria contra a decisão do Conselho de Estado, Dom Afonso VI viu-se acarinhado pelo jovem Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, o terceiro Conde de Castelo Melhor, e por um velho fidalgo, aristocrata, um ótimo diplomata, António de Sousa Macedo. E estes dois homens, naquele ano de 1662, apoderaram-se, sem dúvida nenhuma, da fraquíssima estabilidade do reino. Apoderaram-se de Dom Afonso VI, para bem de Portugal, sem dúvida nenhuma, numa altura em que tudo parecia quase perdido para a causa portuguesa. E, no entanto, não estava. E não estava porque o trabalho de Dona Luísa de Gusmão tinha sido brilhante. Brilhante. Durante o período em que exerceu a regência, que acaba com o golpe de Castelo Melhor, recolhendo-se Dona Luísa de Gusmão ao convento do Grilo. Ora, qual é a herança que a Portugal deixa na Guerra da Aclamação, Dona Luísa de Gusmão? Deixa a preparação do país para o primeiro passo, o primeiro andamento dessa fase decisiva que se vai verificar em 1659 nas linhas de Elvas. Mas mais do que tudo, em 1661 consegue, através da ação brilhantíssima do grande diplomata Dom Francisco de Sousa Coutinho, estabelecer uma paz com a Holanda. Essa paz é capital para Portugal, sobretudo porque nos garante o Brasil.
e, sobretudo, porque nos garante também a liberdade entre Angola e o Brasil, a liberdade de circulação. Angola era capital, o Brasil era capital. Tão importantes que o padre António Vieira dizia, relacionando as duas colónias, sem pretos não há Brasil e sem Angola não há pretos. E eram fundamentais Angola e o Brasil. Mas mais, Dona Luísa de Gusmão preparou as alianças de que Portugal viria a usufruir. A Aliança Francesa, ela sonhava casar a infanta Dona Catarina ou com Luís XIV ou com alguém muito importante na corte de França. Não o conseguiu fazer, mas acabou depois por se encaminhar o casamento de Dona Catarina para a corte inglesa com Carlos II, em 1662. Era o amarrar das alianças. Portugal necessitava dessas alianças. E todo o trabalho de Dona Luísa de Gusmão foi brilhantíssimo. Mas fez mais uma coisa. Aconselhada pelo Conselho de Estado e pelo Duque de Cadaval, preparou, pela sua mão, aquilo que foi depois, podemos dizê-lo, embora se contrariem muitos dos historiadores e muitos que eu li, preparou, ao fazer jurar como herdeiro da coroa, também o infante Dom Pedro, preparou a possibilidade de, num momento dramático da história de Portugal, alguém assumir a direção dos negócios de Estado. Foi aqui, em pleno coração do Alentejo, neste chão sagrado dos Montes Claros, que se travou a batalha que decidiu a Guerra da Aclamação. Foi aqui que Portugal conquistou aquela que é talvez a mais decisiva e a mais transcendente vitória de toda a sua história. Porque foi aqui que realmente Portugal defendeu e conquistou a sua independência. Porque aqui Portugal não enfrentou Castela. Aqui Portugal enfrentou a Espanha na sua máxima força. Para se chegar a Montes Claros, travou-se e traçou-se o último caminho, o último esforço da Guerra da Aclamação. Começou no mês de maio de 1663, quando Dom João da Áustria lançou o seu ataque sobre o Alentejo na direção de Lisboa. Em Estremoz, o exército português, comandado pelo Marquês de Marialva e com a assistência ao conselho do Conde de Schomberg, deixou-os passar. Deixou passar os espanhóis a caminho de Évora porque esperavam, contra as muralhas de Évora, esmagá-los da mesma forma que o tinham feito nas linhas de Elvas. Mas no dia 14 de maio de 1663, Évora rendeu-se. Toda a operação planeada caía pela base. A Dom João da Áustria ficava aberto o caminho de Lisboa. Surge então todo o poder, toda a genica, toda a alma, toda a garra do Conde de Castelo Melhor. Rapidamente mobiliza forças. Traz do norte e da Extremadura tropas para o Alentejo. Arranja o potencial suficiente para que Dom João da Áustria não possa passar. E os espanhóis vêm-se obrigados a retirar. E é durante essa retirada que no sítio do Ameixial, não muito longe do chamado Canal, no dia 6 de junho de 1663, o exército português, comandado por Dom Sancho Manuel e pelo Conde de Schomberg,
vence os espanhóis numa batalha que foi de extraordinária importância. Na corte, o que é que sucedia então? Criava-se o partido contra Castelo Melhor. Criava-se o partido de apoio ao infante Dom Pedro. E era natural que assim sucedesse. Dom Afonso VI continuava na sua vida de Galdério, nas suas noitadas em Lisboa, sempre acompanhado por 2 quadrilhas de rufias. Não era bem aquilo que um rei de um país em guerra e de uma guerra decisiva devia fazer. No convento do Grilo, ou Palácio do Grilo, Dona Luísa de Gusmão apoiava o infante Dom Pedro. Castelo Melhor, tão preocupado com a condução das operações no Alentejo, não se apercebia bem do que lhe estava a suceder. Entretanto, no Minho, as operações continuavam. O Marquês de Viana atacava Monção. E quem defendia Monção era Helena Pérez. Na Beira, em Castelo Rodrigo, Pedro Jacques de Magalhães conseguiu uma extraordinária vitória. E aqui no Alentejo, o Marquês de Marialva lançava-se sobre Valência de Alcântara. Chegávamos ao mês de junho de 1665. Chegávamos aqui, a essa quarta-feira, 17 de junho de 1665, aqui ao campo de batalha dos Montes Claros. A Espanha ia fazer o seu esforço derradeiro, o seu esforço decisivo para conquistar Portugal. Entregava o comando do seu exército ao Marquês de Caracena, a quem chamava o Marte Espanhol. E era um exército enorme, com perto de 30 mil homens, que, saindo de Badajoz, evitando Elvas e indo por cerca Vila Viçosa, se preparava para fazer a mesma manobra do Duque de Alba, uma forte esquadra que saía de Cádiz e que os iria embarcar em Setúbal, Cascais, para marcharem sobre Lisboa, numa repetição do que tinha sucedido em 1580. Puseram cerca Vila Viçosa e de Estremoz saiu o exército português comandado pelo Marquês de Marialva e veio pelo caminho de Rio de Moinhos, com os seus esquadrões de reconhecimento à frente, chegar a este campo. Só que os espanhóis, em Vila Viçosa, souberam da manobra e anteciparam-se. E quando aqui chegaram os esquadrões de reconhecimento portugueses, viram, refulgente de armaduras, brilhante de bandeiras, o exército espanhol a formar em linha de batalha. Tinham apanhado os espanhóis o ponto fundamental, o terreno mais importante deste campo de batalha, o Alto da Vigária. Nós ocupámos o Cabeço dos Mouros e toda a linha que vai até a Ribeira de Lucifécio e aos contrafortes da Serra d'Ossa. A Batalha de Montes Claros travou-se num grande choque. As forças que saíram do Alto da Vigária chocaram com as que estavam no Cabeço dos Mouros. As manobras na flexibilidade do exército português conseguida por Schomberg, trazendo a sua cavalaria de um terreno onde ela não podia atuar para outro onde lhe era fácil a atuação, levaram a que os espanhóis, mesmo em superioridade numérica, mesmo em superioridade de material, não conseguissem romper as linhas portuguesas. E aqui, onde está este padrão, foi precisamente o sítio onde Dom Dinis de Melo e Castro lançou a carga decisiva dos Montes Claros. A carga de cavalaria que desbaratou o exército espanhol do Marquês de Caracena. Garantiu a Portugal a sua independência. E neste chão sagrado travou-se aquela que talvez seja a mais brilhante batalha da nossa história. As grandes vitórias da Meixal, Castelo Rodrigo, Montes Claros,
Na realidade, deixaram Portugal numa situação privilegiada para conseguir uma paz de vantagem com a Espanha. Mas a guerra continuou. E a guerra continuou com Portugal procurando também encontrar laços ainda mais fortes com os seus aliados. Aquele em quem a corte portuguesa mais confiava, aquele aliado que nos estava mais próximo, era naquela altura a França. E foi precisamente na corte francesa que Portugal foi procurar uma rainha, uma esposa para Dom Afonso VI. A escolhida foi uma prima co-irmã de Luís XIV, chamavam-lhe a Grande Mademoiselle. E também na corte francesa se foi procurar a noiva para o infante Dom Pedro. E para ele escolheu-se a duquesa de Nemours, Mademoiselle d'Aumale, Maria Francisca Isabel de Saboia. Quando o Marquês de Sade chegou à corte de Paris para tratar diplomaticamente destes matrimónios, sucede que a Grande Mademoiselle não quis casar com o rei de Portugal. E não quis casar com o rei de Portugal porque estava apaixonada pelo Duque de Lausanne. Ela nunca foi feliz. Mas essa paixão determinou que para Portugal viesse como rainha Mademoiselle d'Aumale, a duquesa de Nemours, Maria Francisca de Saboia. Ao infante Dom Pedro destinaram Mademoiselle de Bouillon, sobrinha do Marechal de Turenne, o grande amigo de Portugal. Este foi o negócio que fez o Marquês de Sade. Chegou a Portugal contentíssimo com o negócio feito. Só que quem não gostou nada do negócio foi o infante Dom Pedro. E ou porque o infante Dom Pedro soubesse realmente que Mademoiselle d'Aumale era a rapariga mais bonita da corte de França, ou porque quisesse contrariar Castelo Melhor, de quem não gostava, e que tinha sido, por assim dizer, o patrocinador deste matrimónio, a verdade é que o infante Dom Pedro retirou-se para Queluz, acompanhado pelos seus mais fiéis companheiros, aqueles que constituíam a nata da facção anti-Castelo Melhor na corte portuguesa. Pois, com este grupo, o infante foi para Queluz, quando morreu a rainha Dona Luísa de Gusmão. Estávamos no verão de 1666. 2 de agosto de 1666. Chega a Portugal Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, Mademoiselle d'Aumale, duquesa de Nemours, nascida praticamente no trono de França, conhecedora da corte francesa, uma mulher linda. Chegou a Portugal e por ela logo se apaixonou Dom Afonso VI. O infante Dom Pedro nunca se esquecera que ela tinha sido, inicialmente, a sua prometida. A verdade é que a nova rainha cedo se quis apropriar não só do coração do rei, mas da condução dos próprios negócios do Estado. Assistia aos Conselhos de Estado. Tinha grandes intervenções nesses Conselhos de Estado. O abade de Saint-Romain, que era o embaixador de França, escreveu a Luís XIV dizendo-lhe que a rainha se tinha apropriado completamente de Dom Afonso VI e que este dizia ao escrivão da Puridade, primeiro-ministro, o conde de Castelo Melhor, que ouvisse sempre a rainha antes de tomar decisões importantes de Estado. Criara-se à volta de Dona Maria Francisca o chamado Partido Francês. Tinha dois grandes animadores, o abade de Saint-Romain, que era o embaixador, e o Marechal de Schomberg. A posição da rainha era extraordinariamente bem definida no Conselho de Estado, apoiar sempre a França. Isto numa altura em que a Inglaterra aparecia como o grande motor de uma paz com a Espanha. Castelo Melhor
queria essa paz. Era a altura ideal para essa paz. Essa luta entre Castelo Melhor, o partido inglês e o partido francês, por assim dizer, começou a tornar-se realmente muito violenta. Era uma luta na sombra, mas ia ganhando em violência. Ia ganhando em violência porque a rainha conseguia, para o conde de Schomberg, o lugar de governador das armas do Alentejo. E com esse lugar de governador das armas do Alentejo, numa altura em que Castelo Melhor procurava a paz, porque esta é a verdade, Schomberg entrou pela Espanha dentro e fez uma incursão quase até Sevilha, pilhando e incendiando tudo pelo caminho e voltou para Portugal. Acendeu-se novamente a guerra, lá está. Essa paz que Castelo Melhor queria, que a Inglaterra aconselhava, não era de forma nenhuma simpática à França. E a rainha tinha um grande aliado nesta luta contra Castelo Melhor, o infante Dom Pedro. Muito se escreveu sobre este período conturbado da história de Portugal. E ainda hoje, entre os historiadores, as opiniões são perfeitamente contraditórias. Eu gostaria de manter aqui uma posição absolutamente neutra para vos falar agora daquilo que são os inícios do famosíssimo processo do rei. Ora, não há dúvida nenhuma de que Dom Pedro adorava a cunhada. Se era ou não amante da cunhada, eu aqui não posso dizer que sim nem que não. Digamos, adorava a cunhada. Uma facção diz que era amante, outra diz que ainda não era. O inimigo a abater era Castelo Melhor. Para chegarem a Castelo Melhor, tinham que abater primeiro António de Sousa de Macedo. E conseguiram abatê-lo por um assunto de lana caprina. Um servo da rainha foi vítima de um desacato, a rainha queixou-se, António de Sousa de Macedo não era o secretário de Estado, não resolveu o problema de acordo com aquilo que a rainha queria, a rainha sentiu-se insultada e Dom Pedro exigiu a demissão de António de Sousa de Macedo. Castelo Melhor achou que aquilo era uma asneira, defendeu o secretário de Estado e entrou imediatamente em choque frontal com o grupo de Queluz, o grupo que apoiava o infante Dom Pedro. Estavam lançados os dados. O infante Dom Pedro queixou-se que Castelo Melhor o tinha querido envenenar e exigiu a punição de Castelo Melhor. O rei e o Conselho de Estado acharam que isto que era inverosímil e não puniram Castelo Melhor. E o infante Dom Pedro retirou-se para trás os montes. Retirou-se para trás os montes e pôs as cartas na mesa. Era quase ele ou o escrivão da puridade. A Espanha olhava para a discussão dentro de Portugal como uma janela de oportunidade que se podia abrir. E o conde de Castelo Melhor apercebeu-se perfeitamente do tremendo desta situação. Era um patriota exemplar. E foi procurar o infante Dom Pedro, tentou convencê-lo de toda a maneira de que o infante Dom Pedro estava errado. Castelo Melhor apresentou a demissão, pediu para se retirar da corte, o rei autorizou, logo aqui perdeu pontos, mas coitado de Dom Afonso VI, não. Nós temos que saber e não podemos esquecer que Dom Afonso VI não era uma pessoa capaz de exercer a realeza. Não podia ser um árbitro porque era um homem que tinha modificações de humor tremendas. Não era um chefe militar porque, embora fosse muito bom cavaleiro, jogasse a espada, fosse valente, não tinha condições. Era um atormentado por outras razões. Basta dizer que ele um dia confessou a Castelo Melhor, quando Castelo Melhor lhe disse para ele ser mais terno, mais meigo com a rainha, porque ele, de vez em quando, mantinha a rainha um bocado à parte, havia uma certa agressividade com a rainha. Um dia, numa tourada, por exemplo, no Terreiro do Paço, foi notado entre o povo uma mulher de inferior condição, como chamavam, que
se desfazia ao rei, diziam. Tinha por alcunha a calcanhares. E a rainha teve um acesso de fúria, um acesso de ciúmes e interrompeu-se a tourada. Castelo Melhor queria, porque tinha arranjado o casamento, queria empurrar Dom Afonso VI para Dona Maria Francisca. Mas Dom Afonso VI disse-lhe a chorar: aquilo que querem que eu faça não sou capaz. Isto está escrito. Ora, quando se dá a saída de Castelo Melhor, Castelo Melhor sai com a garantia de que nenhum mal lhe sucederá. Vai para Torres Vedras e de Torres Vedras, onde esteve a descansar num convento, vai para o Bussaco. Mas mandaram persegui-lo. Dom Pedro mandou-o perseguir. A verdade é que ele teve que fugir, porque este é o termo que tem que se usar. Teve que fugir. E os frades do Bussaco salvaram-lhe a vida. A partir do momento em que Castelo Melhor é arredado, começa, sem dúvida nenhuma, um assalto a Dom Afonso VI. A história. Esse assalto dá-se quando se procura um sucessor para Castelo Melhor. Correm vários nomes. Henrique Henriques de Miranda, o próprio Sousa de Macedo, mas em outubro de 1667, Dom Pedro sai à rua com os seus partidários, com muito povo, vai ao paço, diz ao rei que o quer salvar, quase que lhe pede o mando do país. A Câmara de Lisboa quer reunir cortes, querem de uma vez por todas acabar com aquele estado de confusão, perigosíssimo, porque Portugal está em guerra. Ora, neste momento, os amigos que restam a Dom Afonso VI pedem que vá para o Alentejo para junto do exército. E, de repente, Dona Maria Francisca Isabel de Saboia abandona o paço e refugia-se no convento da Esperança. O rei quer ir lá buscá-la, quer ir lá com tropas. E o infante Dom Pedro pede ao rei para não exercer violências, que ele, infante Dom Pedro, vai procurar trazer a cunhada à razão. Também está escrito, como também está escrito, que no convento da Esperança a rainha declara-se donzela. Diz que é donzela tal como chegou de França, porque Dom Afonso VI era impotente. Está escrito. E mais, pede para regressar à França e que lhe seja devolvido o dote. E deixa isto escrito numa carta a Dom Afonso VI. A partir daqui, levanta-se um problema tremendo a Portugal. O escândalo que seria em todas as cortes da Europa. O rei português impotente. A rainha, tal e qual como chegou. Mas o que é isto? Mas pior ainda, o dote. O dote já foi gasto na guerra. Já não há dote. E também não há dinheiro para pagar o dote. Será que o abade de São Romão estava por trás disto? Será que a paz dos Pirineus entre a França e a Espanha tinha alguma coisa por trás disto? A rainha pede um processo de nulidade matrimonial. Esse processo de nulidade matrimonial é aberto. São ouvidas testemunhas de todas as condições sociais. As declarações são arrasadoras para o rei. Há algumas, inclusivamente, chegam a ser infames. A nulidade matrimonial é dada. E o rei agora não tem nem o escrivão da puridade, que era quem governava, o conde de Castelo Melhor, não tem Sousa Macedo, não tem Henrique Henriques de Miranda, nem tem a rainha. Está sozinho. É incapaz, é doente, é um homem que não tem a força, nem moral, nem a capacidade física para chefiar
aquilo que nós poderemos dizer neste momento uma contra-revolução. É a altura escolhida para lançar o ataque final. E esse ataque final é entregue ao Marquês de Cascais. E o Marquês de Cascais vai ao passo. Estamos em fim de 1667, mesmo no fim. Entra no quarto do rei. O Marquês de Cascais pertence ao grupo, como vos disse, que rodeia Dom Pedro. E é muito claro, e diz ao rei que ele nasceu tonto, incapaz, não pode dar um sucessor ao reino e que a única coisa que tem a fazer para que se evite que cortes o façam é ele abdicar no infante Dom Pedro. Isto é histórico, está escrito. Não é análise, não é tomada de opinião. Ora, o rei acede e assina. Dizem-lhe que ficará com uma boa pensão e com a casa de Bragança. Estamos, portanto, no fim de 1667. Convocam-se cortes gerais para 1 de janeiro de 1668. E nessas cortes, curiosamente, o braço popular quer que o infante Dom Pedro tome a coroa. E o infante Dom Pedro não só não a toma, como quer ser apenas o príncipe regente. Toda esta confusão chegava ao fim com o rei praticamente preso nos seus aposentos, no paço. Deram-lhe a escolher um criado, escolheu o João dos Cães, o mais humilde de todos. O infante Dom Pedro assumia a regência. A vitória era total. Mas havia mais. A primeira coisa que o infante Dom Pedro faz quando chega à regência é expulsar o que restava dos cristãos novos. E aí choca frontalmente com o padre António Vieira. O padre António Vieira aconselha-o a que não faça isso. Ele muito deve ao padre António Vieira, pois o padre António Vieira foi depois perseguido pela Inquisição, teve que fugir do país, salvou o Papa Alexandre VII. E o padre António Vieira foi para o estrangeiro. Que útil que foi o padre António Vieira no estrangeiro, ainda assim a Portugal e a Dom Pedro. Porque em 1674 tratou ele diplomaticamente da tentativa de casamento da infanta de Portugal, Dona Isabel Luísa Josefa, com o Duque da Toscana, Duque de Savoy. Quem era esta Dona Isabel Luísa Josefa? Era a filha do regente Dom Pedro e da rainha Maria Francisca Isabel de Saboia. A quebra de laços entre cunhado e cunhada para se poderem casar chegou, assinada em 1683, pelo bispo Domal. É curioso. Portugal praticamente não tinha relações com a Santa Sé, pois na altura, e é sabido. E o bispo Domal assinou, em nome do Sumo Pontífice, essa libertação para os cunhados poderem casar. E a carta chegou em 24 de março e no dia 28 de março casaram. Vamos pôr aqui a necessidade de Estado ao serviço do que sucedeu. A necessidade de Estado passava. Não havia dinheiro para pagar o dote. Se a rainha regressasse à França era um escândalo. Portugal saía de rastros. Tinha que se resolver este problema. A outra posição. A rainha e o príncipe regente eram amantes há muito tempo. Há muito tempo que uma relação de mútuo interesse político se tinha tornado numa relação amorosa sem
qualquer barreira. Relação essa que não era mais do que a satisfação ao infante Dom Pedro de lhe terem tirado a noiva prometida para a darem ao irmão, porque a grande mademoiselle, como se lembram, não tinha querido casar com o rei de Portugal. São duas posições, a catástrofe e a anticatástrofe. Mas o processo do rei aproximava-se do fim. Ainda ia durar uns anos, mas como processo, aproximava-se do fim. O rei tinha morrido verdadeiramente naquele dia de 1667 em que assinara a abdicação. (13 de fevereiro de 1668) assina-se a paz com a Espanha. Essa paz, primeiro assinada em Madrid, depois ratificada em Lisboa. O que é que nos dava a paz depois de 60 anos de dominação espanhola, de termos sido esbulhados, de termos sido traídos, depois de 28 anos de guerra? Zero. Reconhecimento tácito da independência. Mais, perdíamos a Praça de Ceuta. Bom, e o Império Português? Na Índia, cada vez que o Império era mais curto e encolhendo, reparem, o grão-mongol impunha tributo a Damão e a Shaul. Os árabes saqueavam Dio. Os nossos vice-reis não tinham forças, não tinham armadas, não tinham nada. Muito faziam eles. O conde de Marialva e o conde de Assumar portaram-se brilhantemente na defesa do que restava do Império. E Dom Rodrigo da Costa chegou a pensar mudar a capital de Goa para Panjim. Enquanto tudo isto sucedia, ia penando Dom Afonso VI. E aqueles que apoiaram a sua queda e aqueles que rodeavam o regente começaram-se a combater entre si. Começou o povo a murmurar. Havia necessidade de tirar o rei do continente e pô-lo em Angra do Heroísmo. Foi aí que o foram pôr. Esteve preso em Angra do Heroísmo. Mas o que é que sucedia aqui no continente? As desinteligências iam aumentando e bateu à porta do próprio regente. Aquele relacionamento de Dom Pedro com Dona Maria Francisca Isabel de Saboia muito provavelmente não era um relacionamento, digamos, abençoado. E zangaram-se. E Dom Pedro arranjou outra amante. Ana Amanda de Verger, aia da rainha. E a rainha foi posta de lado. Completamente de lado. O escândalo foi imenso. Os partidários do rei, e o rei era Dom Afonso VI, reuniram-se. E o embaixador de Espanha, o conde de Humanes, fez o pior que podia fazer. Foi aliciar os amigos de Dom Afonso VI para o rapto rocambolesco de Dom Afonso VI dos Açores, levá-lo para a Espanha, casá-lo com a rainha viúva de Espanha, Maria Ana da Áustria, e casar a bastarda, recolhida em Carnide, a bastarda de Dom João IV com Dom João da Áustria, e depois voltar a Portugal para agarrar a coroa. Foram descobertos, é claro, supliciados, o embaixador de Espanha expulso da corte e o rei. O rei, para que nenhum rapto se pudesse fazer, foi trazido dos Açores de volta para aqui, para Sintra, para este quarto onde estamos. E aqui passou 9 anos.
9 anos aqui, neste quarto. Saía daqui para ir ouvir a missa aqui ao lado, na capela. Onde não ia à capela, ficava numa espécie de um coro, coberto com uma grade, uma rede, para que não o pudessem ver. No dia 12 de setembro de 1683, chegava ao fim o drama de Dom Afonso VI. Podia-se dizer, concluía-se o processo do rei. Morria de uma hemorragia cerebral. Aqui neste quarto em Sintra. Dona Maria Francisca Isabel de Saboia não lhe sobreviveu muito. Estava só no Palácio de Palhavã e ali morreu em 27 de dezembro também de 1683. Quando foram oferecer a coroa ao príncipe regente, o futuro Dom Pedro II, ele esteve para não aceitar. Diz Rocha Martins que esteve para a dar à infanta Dona Isabel Luísa Josefa, que, segundo Rocha Martins, era extraordinariamente parecida com o irmão. Chegava ao fim o reinado de Dom Afonso VI. Chamaram-lhe o Vitorioso. Foi um reinado glorioso para Portugal. Nele se conseguiu a grande vitória da Guerra da Aclamação. Nele também se estreitaram laços com a Inglaterra. Não podemos esquecer o casamento da infanta Dona Catarina de Bragança com Carlos II. Para a Inglaterra, levou Bombaim, Tanger, o chá das 5 e a marmelada de laranja. Foi um reinado onde brilhou a figura insigne de um patriota extraordinário e de um dos grandes estadistas da história de Portugal. Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, o terceiro conde de Castelo Melhor. De Dom Afonso VI como rei, e esta é a verdade histórica. Pouco ou nada há a dizer. Este reinado que agora peço ao Sr. Dom Duarte para analisar e que nós acabamos de ver é, para mim, um reinado estranho. Por um lado, porque é glorioso, não há dúvida nenhuma, é o reinado das grandes vitórias militares da Guerra da Aclamação. Vimos o Ameixial, Castelo Rodrigo, Montes Claros. Por outro lado, é um reinado controverso. E eu gostava de saber a opinião do Sr. Dom Duarte acerca de 3 coisas. A primeira é o que é que o Duque de Bragança pensa do que foi o problema da regência de Dona Luísa de Gusmão, com aquela maneira de estar no mundo de Dom Afonso VI, não é? O segundo aspecto que eu gostava que o Sr. Dom Duarte nos marcasse era o problema da conspiração que conduziu à deposição de Dom Afonso VI. E depois, o problema da regência de Dom Pedro II, ainda infante Dom Pedro, regente, todos os problemas com que ele se debateu e, curiosamente, focado fundamentalmente no Brasil, o problema dos bandeirantes e a descoberta do ouro. Portanto, se o Sr. Dom Duarte nos pudesse falar sobre estes 3 aspectos. Foi uma época muitíssimo difícil para a família, porque ter que admitir que realmente o filho e o irmão, enfim, tinha grandes problemas. Eu aconselho muito a verem o filme O Processo do Rei, o julgamento Processo do Rei. O Processo do Rei. Que é, de facto, muito bem feito, muito justo, muito imparcial, e não há dúvida que era um drama para a altura, porque, por um lado, havia a convicção geral que o rei não era capaz. Mas não havia motivos suficientes para o demitir, não é? Para o suspender. O que mostra também que a monarquia portuguesa sempre soube controlar os problemas derivados de uma eventual deficiência do próprio rei, não é? Neste caso, o julgamento
tem testemunhas falsas. Há muita mentira, há muita falsidade lá dentro. Depois era preciso que a rainha não voltasse para a França, porque senão tínhamos que devolver o dote. E o dote já estava gasto nas guerras contra a Espanha, na guerra da independência, da restauração, e por isso foi preciso encontrar uma solução para a rainha ficar cá e o rei divorciar-se, ou ter um casamento anulado. E foi aí que foram usados os principais testemunhos falsos, segundo consta, não é? De que o rei que seria impotente. Não ficou nada provado, não é? Mas eu julgo que as deficiências físicas do rei, de facto, tornavam-no impróprio, impossibilitavam que ele assumisse a sua missão, mas era um homem com qualidades humanas também, um homem valente, um homem que tinha umas grandes frustrações, mas que não eram assim tão mau como se dizia. Eu não sei realmente como é que foi a prisão dele em Sintra. Essa história que os guardas contam, de que ele andou à volta do seu quarto que ficou o chão moído, não acredito muito que isso seja verdade, mas um bocado de exagero. Sr. Duarte, dizem que de 1662 a 1667, que é fundamentalmente o tempo que ele governa, não é? O Conde de Castelo Melhor mandou no país. Bom, não é caso único de ter havido um primeiro-ministro, neste caso chamavam-lhe o escrivão da puridade, que tenha assumido uma função de Estado importantíssima. No entanto, eu penso que ele não fazia nada que o rei não sancionasse. O Sr. Duarte considera realmente esta figura do segundo Conde de Castelo Melhor uma figura marcante na história de Portugal? Foi realmente que deixou uma obra, deixou um trabalho realmente notável. Isso foi, de facto. Foi um homem a quem nós devemos a vitória na Guerra da Aclamação, não há dúvida nenhuma. E, Sr. Duarte, e porque isto lhe toca muito de perto, e a aventura dos bandeirantes durante a regência do infante Dom Pedro? Na verdade, os bandeirantes, os brasileiros, têm sempre uma maneira um pouco dupla de ver a questão dos bandeirantes. Quando são os bandeirantes que exploram e desbravam o interior e que descobrem aquele vastíssimo interior do Brasil, são brasileiros, são paulistas, enfim, que vão por aí fora. Quando são os mesmos bandeirantes, mas que fazem umas malandrices e escravizam alguns índios, aí já são portugueses, não é? Vejo isso nos livros do Brasil, não é? E não há de mais agora que realmente a força dos portugueses que foram para o Brasil, e dos seus filhos, netos, enfim, e conseguiram criar o maior país das Américas, da América do Sul, um país que mantém uma unidade nacional, apesar de uma enorme diversidade geográfica e até uma certa diversidade cultural, deve-se a esta gente. E deve-se também, mais tarde, à monarquia brasileira, a partir de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que souberam manter a unidade, enquanto que a América Espanhola, uma vez independente, desagregou-se completamente numa dúzia de países que até fizeram guerras uns contra os outros, não é? Mas valeria a pena nós, em Portugal, estudarmos melhor a epopeia da criação do Brasil, que é qualquer coisa de extraordinário.